A quinta-feira do Internacional está muito movimentada no mercado de transferências. Não só fechou a compra de Bryan Romero, que inclusive já está aqui em Porto Alegre, mas o Inter alinhavou uma outra negociação de liberação de jogadores. Paulo Vitor e Gustavo Maia estão de saída e o destino é o Rio de Janeiro. Em troca, vem um jogador do Vasco da Gama que a gente já tinha dito aqui que estava com a sua situação muito bem avançada com o Internacional. Vamos falar sobre PV, Maia e o Everton, um negócio que o Inter fechou na manhã desta quinta-feira. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu tô aqui, no CT Parque Gigante. Tô sentadinho aqui, de boas, tá? Tô aqui com o Adriano Garcia, da Rádio Galera. Tudo bem, Adrianinho? Tamo junto. E aqui acompanhei o treinamento do Internacional nesta manhã e tô de olho também ali no portão que tá aqui na minha frente, porque o Bryan Romero pode chegar de carro aqui agora. Não é a tendência, antes ele deve passar por exames em clínicas, vai no Beira-Rio, assina contrato, essa história toda, mas é uma quinta-feira de muita expectativa aqui no CT Parque Gigante. O Bryan Romero desembarcou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, já está em Porto Alegre, o novo camisa 9, mas uma negociação paralela do Internacional também foi fechada e eu confirmei essa informação na manhã desta quinta-feira. O Inter está liberando para o Vasco da Gama 2 jogadores, por empréstimo até o final da temporada de 2022. Paulo Vitor e Gustavo Maia estão de saída do Internacional. O Gustavo Maia, você sabe, em contrato de empréstimo junto ao Barcelona, ele tem o seu vínculo agora repassado para o Vasco da Gama. E o Paulo Vitor, que o Inter comprou por 5 milhões de reais junto à equipe do Botafogo, está agora sendo emprestado ao Vasco da Gama até o final do ano. O Inter, em troca, tem um empréstimo do Everton. Só que a grande verdade é que qualquer uma dessas negociações poderia acontecer de maneira independente. Porque o Inter quer emprestar o Paulo Vitor, o Inter quer emprestar o Gustavo Maia, o Vasco quer emprestar o Everton. E o Vasco quer o Paulo Vitor, quer o Gustavo Maia, e o Inter quer o Everton. Então essas negociações elas poderiam acontecer até de maneira individualizada. Mas elas estão em um pacote. Vão para o Vasco, Paulo Vitor e Gustavo Maia, vem para o Internacional, o Everton, lateral direito. Tá tudo fechado, detalhes finais sendo encaminhados. O anúncio deve acontecer ao longo ainda desta quinta-feira, assim como o anúncio também do Bryan Romero. Eu tenho alguns detalhes em relação a esse negócio do Paulo Vitor e do Gustavo Maia indo para o Vasco da Gama, tá? Primeiro, quanto o Inter libera da folha? Em torno de R$200 mil o Inter libera com esses dois jogadores. Não é muito, mas não é pouco também. Vai dar para pagar, por exemplo, tranquilamente o salário do Everton. E o Inter não aumenta a sua folha salarial trazendo esse lateral direito e libera dois jogadores que não tinham espaço aqui no Beira-Rio. O Paulo Vitor, ele era hoje o terceiro da hierarquia na lateral esquerda, atrás do René e também do Taualara. E o Gustavo Maia, gente, o Paulo Vitor também, aliás, eles não jogaram com o Mano Menezes. Desde que o Mano Menezes chegou, eles não foram aproveitados nem por um jogo sequer. Então são jogadores que não tinham perspectiva nenhuma de utilização no estádio Beira-Rio. E agora vão buscar novos espaços no Vasco da Gama. Tá. O Paulo Vitor ganhava ali em torno de 150, o Gustavo Maia era bem menos, 50 mil, o Inter pagava metade do salário desse jogador que pertence à equipe do Barcelona. Ele não ganhava muito no Barcelona, porque ele era do Barcelona B, né? Então o Inter conseguiu fechar essa liberação dos jogadores, libera R$200 mil, fica, eu não sei exatamente quanto ganha o Everton, tá? Mas o Inter não acrescenta a sua folha com o Everton, e isso eu posso garantir para vocês. Tem um outro detalhe importante, interessante também dessa negociação. O cara que fechou e que costurou boa parte desse negócio foi o Paulo Brax, que foi contratado para ser o executivo de futebol do Vasco. Só que ele não é ainda o executivo de futebol do Vasco. Ele é funcionário da 777, que é a empresa que vai adquirir o Vasco da Gama. Mas é óbvio que o Paulo Brax participou dessa negociação. Primeiro, porque o Brax tem boa relação com os empresários do PV e do Gustavo Maia, tá? Porque foi o próprio Paulo Brax quem trouxe esses dois jogadores para o estádio Beira-Rio. Ele agora no Vasco da Gama participou do processo de indicação desses jogadores e também de negociação desses jogadores, é óbvio. Ele é funcionário da 777 e é a 777 que está adquirindo esses jogadores, mesmo que seja por empréstimo. Então o Vasco da Gama está fechando com esses dois, eles devem viajar inclusive já amanhã para o Rio de Janeiro, tá? Eu vi o Paulo Vitor saindo aqui do CT de carro, depois de realizar um treinamento no CT, dificilmente ele volte amanhã,
voltar para o CT Parque Gigante, vai para o Vasco da Gama, assim como o Gustavo Maia, para eles terem espaço lá no Rio de Janeiro. E o Everton deve chegar também hoje ou amanhã aqui no Rio de Janeiro, contrato de empréstimo também até o fim do ano, e o Inter e Vasco fazem essa parceria. 2 jogadores indo para lá, 1 jogador vindo para cá, mas tá fechado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!